Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 24 ao 30 e vamos ler também capítulo 7, do verso 3 ao 16. Eu não li todo o 6 e todo o 7 para encurtar um pouco a leitura, né? Mas o contexto seria 6 e 7 quase todos ali, mas você vai ler esse trecho comigo, você vai prestar atenção e vai ser suficiente. Então não leia sua Bíblia em outros trechos enquanto a palavra está sendo exposta. Então, 2 de Reis, capítulo 6, dos versos 24 ao 30. E 7 dos versos 3 a 16. Vamos antes orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore por esse tempo. Ore por você, pelos que ouvem, ore por mim que prego. Levante sua voz aí, você que ora. Momento muito importante da pregação da palavra. Ore aí, levante sua voz. Deixe-se ouvir. Sim, Jesus, deixa-nos ouvir a sua voz aqui hoje, trovejar sobre este lugar. Ó Deus, que apesar da inadequação de minha parte empregada, falta de habilidade de comunicar da maneira mais clara possível isso, também da inadequação que nós temos em ouvir a mensagem, Pai, que o Senhor faça ressoar a sua notícia aqui, Pai, que o seu Espírito Santo troveje aqui e interprete isso, que apesar de todos esses apesares, ó Deus, a sua palavra quebre sofismas, desfaça cadeias, levante os abatidos, console os tristes, corrija os que estão submissos, que faça a sua igreja avançar. Que seja assim para a sua glória, Cristo. Amém. Vamos ler? Animadamente? Começando no 6, verso 24 ali. Diz assim as Sagradas Escrituras: 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos... Estou no 7, desculpa. A sua está diferente, a minha também está diferente. A fome em Samaria. Versículo 24 do capítulo 6. É para ver se vocês estão aqui, entendeu? Mas vocês estão que estão mesmo, hein? Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. É isso mesmo que está escrito. Esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos e então amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho, é isso mesmo que está escrito, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu.
Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Verso 3 do capítulo 7. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas e seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é dia de boas notícias, e nós nos calamos a respeito delas. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim, uma medida da melhor farinha era vendido por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo tinha dito a palavra do Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Uma estratégia comum de combate naquela época, na época desse texto, era sitiar a cidade. Naquela época não tinha avião, helicóptero, drone, né? Então o pessoal sitiava a cidade e impedia que chegasse alimentos, água e todo tipo de recursos necessários à vida comum. Nós não temos muita noção de como é viver em guerra, mas a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Imagine-se numa cidade 30 dias cercada,
sem chegar comida, bebida, recursos básicos de higiene, sem chegar água. Agora imagine 60 dias. Agora imagine 90 dias. Agora imagine 120 dias. Talvez um ano. Era isso. Eles ficavam assim até que as pessoas se rendiam e eles não precisavam nem lutar, eles não precisavam brandir espada, não precisavam fazer nada. Simplesmente as pessoas, por causa da vergonha, se rendiam. Se rendiam às coisas mais atrozes que existiam. Se rendiam a estupros, se rendiam a castrações, se rendiam a todo tipo de bizarrices e aberrações que se fazia em momento de guerra. Era isso que eles se rendiam. E por isso que eles ficavam por tanto tempo dentro da cidade sem se render. Porque em momento de guerra existe muito pouco misericórdia a respeito daqueles que são com quem você está guerreando. E então a gente vê essa cena. Você viu a cena narrada? Os sírios estavam cercando a cidade e a fome era tamanha na cidade que uma mãe combinou com a outra mãe de matar o seu pequeno filho, cozinhar o seu filho, para que elas não morressem de fome, e o tratado era que a outra desse o filho dela no outro dia, e a outra poupou o filho dela e descumpriu o acordo. E essa é aquela hora de queda que não tem nada certo. Você não tem uma alternativa boa do que fazer. A falta foi aumentando cada dia. Comida, água, recursos básicos, lazer, respeito, esperança. Veja, vai faltando coisas físicas e daqui a pouco começa a faltar coisas emocionais, certo? Imagine os casamentos, imagine as relações, imagine a situação na cidade. Veja, gente, isso aqui não é uma história, isso aqui é uma história. Isso aqui aconteceu. Isso é um fato que aconteceu. Uma cidade foi cercada. Da mesma maneira que está acontecendo guerra na região de Donbás, lá entre a Rússia e a Ucrânia, aconteceu uma guerra em Israel. E as atrocidades da guerra aconteceram. Da mesma maneira que o Hamas invadiu Israel, acho que no dia 7 de outubro, a Síria tinha se sitiado essa cidade. Da mesma maneira que as atrocidades foram feitas, mulheres foram estupradas, velhos foram assassinados, crianças foram assassinadas. Então a gente não está falando de uma coisa que, contando uma história, a gente está lidando com uma realidade, entendeu? Essas realidades acontecem até hoje e estavam acontecendo naquela época. Esse é o contexto, essa é a densidade do texto. Vocês estão comigo? E aí começou uma falta de proporção. Foi acabando as coisas e a falta de proporção. Os alimentos, um pouquinho de esterco de pombo custava 5 moedas de prata. E uma cabeça de jumento que não tem carne nenhuma custava 80 moedas de prata. Quanto você pagaria por uma refeição depois de 120 dias sem comer? Essa é a questão. E aí o inconcebível acontece, que é essa questão da mãe com seu filho. Você imagina a dor dessa mãe? Imagina o sentimento de culpa. Você imagina a outra mãe? Você imagina o sentimento de incapacidade e insuficiência do rei diante da situação? Você consegue, sabe? O constrangimento na cidade, o sentimento de inferioridade em relação a outra nação, o sentimento de Deus não nos ama, que se colocava naquela nação. E se esse tipo de coisa, uma mãe cozinhar o seu filho para sobreviver, estava acontecendo, o que mais você acha que estava acontecendo nessa situação? Que tipo de coisa e atrocidades aconteciam dentro da cidade? Qual era o cheiro daquela cidade? Você consegue imaginar o cheiro de uma cidade que não chega a recurso nenhum? Qual era o ânimo daquela cidade? E aí, a gente vai para o capítulo 7 e narra-se que haviam 4 leprosos.
4 leprosos estavam à porta da cidade. Eles estavam à porta não à toa, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Era proibido a um leproso, por causa de sua lepra, que era contagiosa, entrar na cidade. E eles estavam então à porta. Os leprosos, naquela época, tinham que andar com um sino. E eles tinham que gritar, leproso, leproso! E quando fosse falar, eles tinham que colocar a mão à boca para falar. Então, tudo neles, eles tinham que sinalizar, eles tinham que andar com as roupas rasgadas. E eles estavam, então, à porta da cidade e começa aquele diálogo. O que temos a perder? Você já se viu numa situação tipo assim? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? O que a gente tem a perder aqui? A gente é leproso, para começar. A gente é pária da sociedade. Ninguém vai ajudar a gente. Se a gente entrar lá, a gente morre de fome ou eles matam a gente. Se a gente ficar aqui, a gente morre de qualquer jeito. E se a gente for lá, existe uma mísera chance do Hamas aceitar a gente. A decisão era absurda porque eles estavam lidando com gente tipo Hamas. Está entendendo? É tipo um judeu hoje, está cercado pelo Hamas e fala assim, eu vou sair e ver se eles me aceitam. É isso que os caras estavam fazendo. Mas diante da a situação era tão extrema, é esse o nível de extremidade da situação. Eles falam assim, não, olha, aqui tem 0% de chance, aqui tem 0% de chance, lá tem 0,0000000000000000001% de chance. Vamos para lá então, hein? E aí você viu o texto? Se a gente morrer, apenas morreremos. Essa é a situação na qual você trata a sua própria morte como apenas. Você consegue imaginar? Não é a sua própria morte com um tiro de revólver, é a sua própria morte, talvez, trucidado, como apenas. Essa era a situação. E aí, um fato assombroso e fantástico é testemunhado. Um fato assombroso e fantástico é testemunhado. Eles chegam lá e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eles estavam lá há não sei quantos dias, porque o texto não narra mais muitos dias para estar naquela situação, é um cerco lá de 1 ano. Os cercos duravam 1 ano, 2 anos. É um cerco longo. E eles estavam lá, acostumados a viver no cerco. E eles chegam lá e não tinha ninguém. As coisas estavam todas reviradas, as armas deixadas, as comidas postas, às vezes os fogos flamejando, as barracas armadas, e Deus havia afugentado o inimigo que era contra eles. Se você, depois você lê em casa, mas Eliseu tinha falado, olha, ele estava no cerco e ele tinha falado, daqui um tempo vai acontecer, hoje, no final do dia, uma medida de farinha, amanhã, no início do dia, na verdade, ele fala no texto, uma medida de farinha vai custar 1 só moeda. E aí o cara falou assim, que não tinha como isso acontecer, nem que Deus abrisse as comportas do céu, era possível naquela situação isso acontecer. Mas então, os leprosos alucinados, que cogitaram achar que o Hamas usaria de misericórdia por eles, chegaram no acampamento dos sírios. Vocês estão entendendo o Hamas aqui, né, gente? É só para a gente contextualizar. E não tinha ninguém. Eles haviam sumido, havia abundância de recursos, havia um banquete para alimentar os famintos daquela multidão toda, inclusive aquelas mães. Havia armas para se proteger e para atacar os inimigos, havia joias, presentes, havia tesouros, havia prata, ouro. E havia a experiência bendita da consciência que tinha sido o Deus deles que tinha operado tal livramento. Que Deus não odiava eles. Que eles não eram abandonados por Deus. Que Deus não tinha más intenções para com eles. Apesar deles. Apesar dos seus pecados. E apesar de tudo, Deus havia operado no livramento. Vocês estão comigo?
E a grande questão é que a cidade ignorava o fato. Eles eram 4 ilustres desconhecidos que sabiam de um fato que todo mundo ignorava dentro da cidade. Porque os cercos não era assim, ó. Você não colocava o cerco 10 metros da cidade, entendeu? Você colocava o cerco 5 quilômetros da cidade. Você botava o cerco lá e rodava a cidade. Era assim que se fazia. Então, você não via direito o que estava acontecendo lá. Era estratégico a pessoa não saber exatamente o que estava acontecendo no cerco. Então, na cabeça do pessoal da cidade, eles ainda estavam cercados. Eles ainda estavam presos. Eles ainda não tinham esperança. Tudo tinha mudado, mas eles não sabiam. E por isso eles continuavam famintos e sedentos. Continuavam fazendo coisas inconcebíveis, sem proporção, inadequadas e horrendas. Enquanto isso, 4 leprosos, felizes, faziam que nem o Sméagol do Senhor dos Anéis quando achou my precious, my precious, my precious. Sabe o Sméagol pulando assim? Cara, se você não assistiu o Senhor dos Anéis, velho, eu estou assistindo pela 5ª vez já. Versão estendida. Versão estendida tem 5 horas cada filme. Fecha parênteses. E eles estavam lá banqueteando-se com o tesouro deles. Um tesouro maravilhoso. Comida a dar com rodo. Tesouro. Eles começaram a ver ouro e levar a esconder. Já começaram a planejar o que eles iam comprar com o ouro já. Arma, tudo. Imagina a alegria desse povo, desses 4. Os 4 párias da sociedade agora são os 4 abençoados da sociedade. Eles não conseguiam conter a alegria. Eles iam e voltavam para as tendas e guardavam as coisas. E aí, de repente, um relance de consciência coletiva invade a mente deles. A mesma coisa que eles fizeram no portão da cidade, eles fazem agora no meio daquela situação. No portão da cidade, diz o texto, falaram uns aos outros, vamos lá e morramos. E ali falaram uns aos outros, não é certo o que a gente está fazendo. Não é certo. Entendeu? Você está lá festando e dali a pouco... Cara, o que a gente está fazendo? Talvez eles tivessem testemunhado o grito daquela mulher para o rei sobre a montanha da cidade lá. E eles falam assim, não é certo porque hoje é um dia de boas notícias. Nós não podemos ficar calados. Se aguardarmos até a luz da manhã, era de noite, se a gente aguardar até a luz da manhã, nós seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo e anunciemos essa notícia ao rei e à cidade. Estão comigo? Você imagina as implicações deles não contarem por 10 dias? Quantas pessoas mais morreriam? Quanto mais desgraça aconteceria por eles segurarem aquela notícia? Por eles conservarem para si mesmos a boa notícia? Mas não foi isso que eles fizeram, certo? Eles foram lá e contaram, mas o texto diz que eles correram, e você viu o que o texto diz? Eles gritaram. Quando você lê a Bíblia, lê meio do jeito que está no texto, sabe? Para você entender. Eles gritaram. E o pessoal da muralha gritou. E o rei falou, calma, 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 calma aí, pera aí que eu sei o que está acontecendo. Não pode isso aí acontecer, isso é impossível. Jamais isso aí vai acontecer, jamais. Eu sei o que eles estão fazendo, eu sei o que os sírios, eu sei a estratégia desses sírios maldosos, eles saíram do arraial. Não, Deus, jamais, Deus libertar a gente, não. Eles se esconderam para a gente sair, para eles chamarem os leprosos, tipo assim... Aquelas teorias da conspiração.
Uma vez eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, que tá tranquilo, tá favorável é Illuminati. Quem já viu o vídeo que tá tranquilo, tá favorável é Illuminati? Aí o cara fala assim, e você viu o Frajola? Frajola rima com bola. E o Frajola é preto e branco, e os Illuminati é preto e branco. Os caras começam a fazer umas teorias assim, entendeu? Você já viu isso aí? Essas teorias de que sei lá, então, essa teoria política que tem... Eu sei que tem umas coisas no mundo meio esquisita mesmo, mas tem umas coisas que, olha, a gente ouve no WhatsApp e sai falando, entendeu? Não tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, gente. Tem que tomar cuidado. E o rei aqui estava assim, eu já sei o que está acontecendo. Mandou no WhatsApp do pessoal. Não, o pessoal saiu. Deus, que Deus? O fato da gente ter saído do Egito e o Deus ter aberto o Mar Vermelho, depois o Jordão, e ter expulsado o povo, e o fato de Elias ter feito descer fogo do céu, esses fatos aí, tanto faz, mas Deus salvar a gente de novo, vá, ora as bolas, vá pensar coisa louca lá fora. Veja, a gente não está falando de um povo que nunca viu milagre, a gente está falando do povo que a história deles é milagre. O fato só deles existirem é um milagre. O povo de Israel está vivo até hoje, é um milagre. Foi o povo mais perseguido da história da humanidade. Só que do rei deles não. Deus não faz esse tipo de coisa. Mas eles contaram. Eles insistiram. E eles foram os portadores da melhor notícia que aquela cidade poderia receber. Não tinha notícia melhor a dar para aquela cidade. E veja, não tinha nada a ver com eles as notícias. Eles fizeram soar distintamente a notícia. A melhor notícia. Deus nos providenciou poderosa salvação. O nosso Deus se lembrou de nós e nos providenciou poderosa salvação. Você está comigo? Imagina o coração batendo do povo. Imagina o pessoal sobre a montanha. Será que é verdade? Imagina a alegria. Você imagina a esperança voltando a surgir? Você imagina a notícia correndo pelos WhatsApp? O povo digitando no WhatsApp lá? E as dúvidas? Será? E aí os leprosos devem ter replicado: vem ver. Se morrerem, vocês apenas morrerão. Imagina o povo. Aí o pessoal de cima da muralha falou assim: rei, vamos mandar 5 pessoas. Se morrer, a gente vai apenas morrer mesmo. A gente vai morrer. Já morreu milhares aqui dentro, vamos morrer lá fora. Quem sabe? Uma esperança foi surgindo. Assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí você imagina o povo saindo? Depois de que os cavaleiros foram lá e falaram: não tem nada mesmo. Eles foram até longe, viram as armas deixadas e tudo mais. E falaram assim: gente, o que aconteceu aqui? Imagina, aí eles vieram para a cidade: é verdade o que esses leprosos estão dizendo. E aí, imagina o desespero de sair. O texto mostra o desespero de sair. Teve uma pessoa que duvidou, que Eliseu falou que ele veria com os próprios olhos, mas não desfrutaria, que ele foi pisoteado porque o povo saiu correndo e pisoteou ele. Imagina o povo saindo, as pessoas chegando, as pessoas comendo, a alegria voltando, a gratidão surgindo e as palavras de louvor a Deus. Porque o povo sabia, no fundo o povo sabia que tinha sido Deus. Imagina o choro de alegria. Vocês estão comigo? Você imagina o choro de alegria? Imagina o culto que eles fizeram com os instrumentos dos inimigos. Eu acho que até os leprosos foram abraçados, sabe? A situação era tão alucinante que todo mundo abraçou aqueles leprosos. E é perigoso Deus ter feito, naquele dia, leproso não contaminar ninguém. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Imagina, sobretudo, Deus recebendo a glória que era devida ao nome dele, por ter salvo, por pura graça. Porque se você lê o contexto de Samaria, aquele povo não merecia a graça de Deus, não merecia a salvação. Era um povo duro, teimoso, que tinha abandonado Deus e adorado os outros deuses. Era um povo que não merecia, mas Deus operou poderosa salvação, apesar disso,
Porque Deus é fiel a Ele mesmo e não ao povo, sobretudo. A fidelidade de Deus é primeiro a si mesmo. Deus operou salvação. E o que isso tem a ver conosco? Você tem alguma boa notícia que recebeu? Quem tem? Abel tem. Alguém mais tem boa notícia? A gente pode falar da saúde, certo? A gente pode falar dessa igreja maravilhosa, da Julinha, como canta bem, meu Deus do céu, cantando, a gente tem a alegria de ouvir os instrumentos, de ver os amigos casando, de comer no Teitos, que é maravilhoso. A gente pode falar do fato que o nosso país não está em guerra, isso é uma excelente notícia. A gente pode falar que a gente está trabalhando, que a gente tem o que se alimentar, tem saúde para comer, nós não estamos sendo alimentados por uma sonda. A gente tem até comida demais, por isso que a gente está acima do peso. A gente pode falar de tantas boas notícias que nós temos. A gente tem liberdade para louvar aqui. Mas, sobretudo, existe um Deus glorioso que nos providenciou poderosa salvação, é ou não é? Nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos, aleluia. Nós estávamos sem esperança e hoje esperança é o nosso nome. A gente não tinha para onde ir, agora a gente está rumo a Nova Jerusalém. A gente não sabia a nossa identidade e descobrimos que agora todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Somos amados por Deus, cuidados por Deus, filhos do Pai, membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Hoje a Mari virou Mari Magro Barbie de Oliveira. Agora, é legal virar Mari Magro Barbie de Oliveira. Mas é mais legal, bem mais legal, virar membro da família do próprio Deus. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos motivo, razão, propósito, irmãos. Nós temos um Deus que se importa conosco. E, sobretudo, nós temos um tesouro verdadeiro que é Cristo. Deus, o próprio Cristo, é a boa notícia do Evangelho. Ele é a notícia. Nós temos relação com um ser que se doa e ama, independente de nós, independente dos nossos pecados. Nós somos amigos de Deus. Rapaz, não é pouca coisa não, viu? É um nível de dignidade ao qual nós fomos elevados, não por causa de nós, mas por causa da dignidade daquele que nos é a boa notícia e nos deu a boa notícia. Que vou dizer para você que a nossa boa notícia é bem melhor que daqueles 4 leprosos. E eu tenho 4 coisas para falar sobre nós aqui, para aplicar esse texto a nós. 4 coisas. A primeira é que, diante disso que nós falamos aqui, a natureza essencial do Evangelho, o que o Evangelho é, por definição de dicionário mesmo e definição teológica, é boa notícia. A definição grega da palavra Evangelho é notícia, boa notícia. Um arauto do rei chegava e falava assim: eis, ouçam todos, o rei virá a essas terras, preparem-se, será semana que vem. E descia. Era isso que acontecia. Isso que era evangelho naquela época. Aí os autores bíblicos pegam esse termo e usam para a finalidade de dizer
que Deus estava proporcionando um evangelho. E nós seríamos os arautos. Veja, isso é importante porque muitas vezes a gente acha que a natureza do evangelho é um conjunto de regras, práticas e condutas morais para agradar a Deus. Isso é religião. Evangelho é outra coisa. Veja, a gente muitas vezes vai vivendo enganado, achando que evangelho é os ensinamentos que a gente percebe equivocadamente do Sermão do Monte, por exemplo. Como a gente deve proceder, o nosso procedimento, a nossa conduta cristã. Esse é o evangelho. Veja, isso não estou dizendo que isso não é importante. Eu só estou dizendo que isso não é evangelho por definição. O evangelho é uma notícia. E notícia é assim. Interrompemos a nossa programação para informar os nossos ouvintes que há 2 minutos colidiu com uma das torres do World Trade Center um avião. Você entendeu? Todo mundo que tem mais de 30 anos lembra claramente de onde estava nesse dia. Eu estava assistindo Dragon Ball Z. Na TV Globinho. Isso é uma notícia, veja, você não fala o que a pessoa vai fazer, você não fala como ela deve se conduzir, que tipo de atitude ela deve ter, não fala nada. A essência da notícia é comunicar um fato. O fato é, Deus enviou a poderosa salvação. Não tem nada a ver com o portador da notícia, não tem nada a ver com o receptor da notícia, não tem nada a ver com o meio que é noticiado, pode ser por rádio, por televisão, por sinal de fumaça, não tem nada a ver. São todas essas coisas periféricas. A notícia, em essência, é um fato comunicado. Vocês estão comigo? A notícia é tipo assim: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A notícia é assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A notícia é assim, ele ressuscitou e conclama a todos que se arrependam e tenham seus pecados perdoados. A notícia é assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A orientação é depois, portanto, reconciliem-se com Deus. Mas a notícia é: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é notícia. Não está falando de nada que você tem que fazer. Não está falando de nada que você tem que proceder. Notícia é fato comunicado. Então esse é o primeiro ponto. Evangelho é notícia. O segundo ponto da pregação é: a notícia é mais importante que o portador e emissor da notícia. Diga comigo, a notícia é mais importante. Quão adequados você acha que os leprosos eram para comunicar essa notícia? Veja, eles não podiam chegar perto das pessoas. Eles eram as pessoas menos adequadas existentes naquele local. Agora, quão adequados você acha que eles se achavam? Porque uma coisa é quão adequados eles eram. Agora, a outra coisa é como eles se sentiam. Uma coisa é o fato, outra coisa é o sentimento. Quão adequados você acha que 4 leprosos, que são a escória da sociedade, e que normalmente a lepra estava vinculada com tinha um imaginário que aquela pessoa era um pecador, por isso ela estava leprosa. Quão adequados você acha que eles se sentiam de comunicar a notícia? Eles eram os menos adequados, os menos prováveis, aqueles que podiam se encher de autopiedade. Cara, meu pai mudou para Lucas do Rio Verde em 1985. Faz 40 anos agora que ele foi para Lucas do Rio Verde. Com 18 anos.
Lucas do Rio Verde já hoje não é muito conhecido. Vocês podem ter ouvido e tal, mas na época, cara, foi demorar uns 5 anos para chegar a luz elétrica lá. Eletricidade. Tipo assim, só motor, a diesel e tudo mais. Meu pai foi para lá, muito batalhador, trabalhou muito. E aí, lá em 1991, ele abriu uma empresa chamada Autopeças Tormac. O telefone era 3549-1321. O telefone E era um dos únicos telefones da cidade, entende? Tinha, tipo, 15 telefones fixos na cidade. Naquela época. Naquela época custava, tipo, 60 mil reais uma linha telefônica. Era um absurdo. Nós não vivemos essa época. Glória a Deus. E a privatização da telefonia no Brasil, feita pelo Fernando Henrique Cardoso. Beleza. Por 2 vezes, pessoal, a Autopeças Tormac era uma das primeiras da lista. Por 2 vezes, o meu pai recebe uma ligação, lá era colonizado por gaúchos, recebe uma ligação do Rio Grande do Sul e fala assim: olá, tudo bem? Eu falo aqui de Xanxerê, eu falo aqui de Porto Alegre, eu falo aqui de Erechim, não sei. E eu peguei o seu telefone na lista telefônica da cidade. Foi o primeiro que me atendeu. E tem uma pessoa que mora aí, de nome João do Passo, sei lá, não lembro. Eu preciso que você comunique a ele que o filho dele morreu aqui no Rio Grande do Sul. Ou que o tio dele morreu aqui no Rio Grande do Sul. Por 2 vezes o meu pai teve que... Ele foi o portador de uma notícia que ele nunca pensou que seria. O meu pai disse que um desses casos, o cara era um agricultor. O meu pai saiu de onde estava, ele conhecia, era uma cidade pequena. Meu pai tinha um autopeças na cidade, uma mecânica, conhecia todos os agricultores. Ele saiu de onde estava, foi lá, era longe, chegou lá, falou: onde é que está o fulano de tal? Ele falou assim: está no trator plantando. Foi lá no trator, parou, ele estava todo sujo. E o meu pai comunicou a ele assim: olha, o pessoal ligou falando que tal parente seu morreu no Rio Grande do Sul, que você precisa ir. Veja, meu pai era a pessoa mais adequada da notícia. A situação era a situação mais adequada para dar notícia. Veja, não importa muito o meio, a pessoa. A questão é a notícia. A questão do fato lá é que a notícia era muito importante. Então não dava assim, mas não dá para chamar um padre que conhece ele para dar notícia? Não dá para chamar um pastor que conhece ele para dar notícia? Não dá para chamar um familiar? Não dá para mandar uma carta bonita? Não dá para comunicar de uma maneira que ele está mais tranquilo? Não dá para comunicar numa hora? Como o apóstolo Paulo diz, prega a tempo e fora de tempo. Não dá. Não dava. Tinha que comunicar. Porque o cara tinha que sair. Levava 2, 3 dias para chegar no Rio Grande do Sul. Será que Deus escolheria 4 leprosos para dar uma notícia dessa, tão importante? A questão a se fazer não é essa. A questão é quem sabe da notícia. Quem está ciente? Os leprosos eram os que sabiam, não eram os melhores. Eram os que sabiam. Veja, gente, olha para mim aqui. A perfeição da notícia, nesse caso, era muito mais importante do que a perfeição do portador da notícia. Eles eram leprosos. Era muito mais importante do que a perfeição do método que eles iam entregar a notícia. E era muito mais importante do que a adequação do receptor da notícia. A notícia é maior do que o portador, do que o método, do que quem recebe a notícia. Então talvez você esteja aqui hoje, você está entendendo o que eu estou falando, porque você é uma pessoa inteligente. Você pensa assim: cara, eu não sou adequado para dar a notícia. Eu nem sei direito como dar essa notícia. Eu nem sei muito bem dar notícia. Eu não sei teologicamente de tudo, como a propiciação, a redenção, a expiação, a substituição e todos esses termos doutrinários teológicos funcionam. Não precisa. A questão não é nem a perfeição com a qual você comunica. O que aconteceu? Cara, não sei direito, mas o cara morreu lá no Rio Grande do Sul. Você entendeu? É o nível que você sabe da notícia. A terceira questão dessa pregação, vocês estão comigo? A terceira questão dessa pregação é a recepção da notícia.
A primeira é que o evangelho é uma notícia. A segunda é que a notícia é mais importante do que o receptor, o portador, e que o meio que você entrega, a adequação do meio, quão bom é o meio, se é rádio, se é TV, o que é. Veja, e o que vai acontecer também não é muito sua responsabilidade. Se o cara vai chorar, imagina o meu pai, mas eu vou dar notícia para ele, ele vai chorar. Eu vou dar notícia para ele, ele vai me bater. Eu vou dar notícia para ele, ele vai ficar bravo. Eu vou dar notícia para ele, e é perigoso ele se matar. Veja, não é importante. Não, essa não é a grande questão. Você tem uma responsabilidade, você porta uma notícia. Então, se as pessoas vão crer, se as pessoas vão rejeitar, se as pessoas vão duvidar como rei, se as pessoas foram aceitar alegremente ir, essa não é a nossa principal responsabilidade. Nós não temos, deixa eu comunicar isso para vocês com todo carinho. Nós não temos responsabilidade pela conversão das pessoas. Não temos responsabilidade pela conversão de qualquer pessoa que seja. Porque um planta e outro irriga, e quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Ninguém consegue converter um coração, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, não temos nenhuma responsabilidade direta, mas a fé vem pelo ouvir. Continua. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Mas como ouvirão, se não há? E como pregarão, se não forem enviados? Por isso está escrito: ó quão belos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias, que fazem ouvir a salvação e que dizem a Sião: Sião, o teu Deus reina. Você não é responsável em que no ato de comunicar a notícia a pessoa se converta ou não se converta ou qualquer coisa nesse sentido. Mas sendo portador de uma notícia, você será tido por culpado, diz o texto, se você aguardar até que a resplandecente estrela da manhã volte. Porque ele diz isso, não diz? Se nós aguardarmos até a luz da manhã, a primeira coisa que surgia no céu da manhã era a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. E a brilhante estrela da manhã vai voltar. Escatologicamente falando, ela vai voltar. E nós seremos tidos por culpados se não comunicarmos a notícia que temos recebido. Porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação. Hoje as portas do céu estão abertas. Hoje os braços de Deus estão receptivos. E nós somos os portadores da notícia. E não temos nada a ver com o que as pessoas vão fazer com a notícia que nós comunicarmos a elas. Mas temos tudo a ver com o fato que nós somos os portadores da notícia. Vocês estão comigo? E a gente tem responsabilidade também com o ânimo com o qual nós comunicamos a notícia. Porque uma coisa é meio... Você viu? Eles gritaram. Você viu? Você viu o texto? A notícia era boa. Se você sabe que alguém que está há 360 dias sem comer, matando seu próprio filho, foi liberto, e você chega assim: ó, pessoal, é o seguinte, a gente foi ali e o pessoal não está mais lá não. Quê? Você não acha inapropriado, inadequado? Não é, nada menos que gritar era adequado nesse momento. Sabe, a paixão com a qual você comunica, a paixão com a qual você comunica o seu, e paixão vem de adoração mesmo. A gente tem que ter esses tempos de adoração, esses tempos de e saber de onde nós somos tirados, relembrar da nossa própria conversão, de quando nós fomos alcançados, para que a gente comunique com paixão. Olha, eu era assim, eu era órfão, hoje sou filho, eu sou desse jeito. A gente tem que ir ganhando vocabulário. Gente, olha, toma cuidado com o vocabulário. Esses dias a minha filha falou na mesa de café da manhã, de almoço, sei lá, eu adoro alguma coisa. Eu falei: filha, adoro não? Porque se você falar que adora esse trem, como é que você vai falar que adora a Deus? A gente ama pastel e ama a nossa esposa. Fica difícil. A gente fica sem vocabulário para comunicar coisas realmente importantes.
Sabe, você tem que tomar cuidado com o jeito que você usa o vocabulário para você não banalizar, porque senão falta a palavra para você louvar a Deus. Se você ama pastel e ama o seu pai, ama pastel e ama a sua esposa, ama pastel e ama o seu filho, fica difícil a gente distinguir o que você está querendo dizer. Então não banalize vocabulário. Ai Murilo, que chato, adora só a Deus. Não, chato é você falar que te adora e não saber o significado disso, o peso disso, porque faltou vocabulário, não tem mais vocabulário. Acabou as palavras. Então assim, você fala assim, eu gosto muito de café, eu gosto muito de pastel, eu gosto muito disso. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, eu amo a minha filha, e eu adoro a Deus. Estão entendendo? Sabe, então a paixão com a qual a gente comunica, o tipo de linguagem que a gente usa, o tipo de intensidade com a qual a gente comunica. Vocês sabem, tem muito jeito, é muito diferente falar de um jeito e falar de outro jeito. Essa é a nossa responsabilidade com a notícia também. Diferente da notícia de uma TV que tem que ser dada com cara de alface, a notícia do evangelho tem que ser dada com o peito aberto. É tipo como você fala, cara, você viu aquele filme, mano? Mano, você viu o gol do Cristiano Ronaldo, que ele subiu a 8 metros de altura para dar aquela bicicleta? Mano, se a gente está falando assim dessas coisas pequenas e míseras, como falaremos do evangelho da glória de Cristo? Estão comigo? Amém. Ai, velho, uma coisa que eu peço antes de pregar, assim, Deus, não deixa eu ir lá e falar boca murcha. Sabe, gente, porque assim, ó, eu não sei, esses dias eu estava ouvindo isso aqui. Ó, a luz viaja a 300 mil quilômetros por hora, certo? Multiplica isso por 24, 300 mil quilômetros por hora, por 24 horas você vai saber quanto ela viaja num dia. Multiplica isso por 365. 300 mil quilômetros por hora, vezes 24, vezes 365. É o ano-luz que o pessoal fala, entendeu? Mano, é muito quilômetro. A nossa galáxia, segundo os cientistas dizem, tem 100 mil anos-luz. 300 mil, vezes 24, vezes 365, vezes 100 mil. É isso que diz os cientistas. Com o negócio Hubble lá. A gente... Tem pessoas que dizem que há 200 bilhões de galáxias como essa. Você está entendendo o negócio? 200 bilhões de galáxias. Tem outros, os mais conservadores é 200 bilhões de galáxias. Os mais 2 trilhões de galáxias, vezes 100 mil anos-luz, vezes 365, entendeu? Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma modestíssima estrela, com temperatura de 6 mil graus Celsius, viajando a 240 quilômetros por segundo. Ou seja, ele levaria 250 milhões de anos para dar uma volta, uma voltinha na nossa galáxia. E há um Deus que fez o universo e chama as estrelas pelo nome. E nenhuma delas vem a faltar. E a gente reage diante dele com... Legal. É inapropriado, gente. Entendeu? As pessoas, os cientistas olham e falam assim, eu não creio que existe um Deus pessoal, mas se vocês estão dizendo que existe um Deus pessoal que é criador de tudo isso aqui, vocês deveriam se portar de maneira mais adequada diante dele. Se vocês estão dizendo que o Deus que fez isso aqui, que tem 100 milhões de anos-luz de largura, só a nossa galáxia, e 200 bilhões de galáxias, e ele chama cada uma das estrelas pelo nome, e ele mandou o seu filho para vir morrer por nós, para nos elevar a ele, a gente tinha que se portar de maneira mais adequada, porque parece inconsistente, incoerente com as coisas que a gente diz acreditar. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Faz sentido? É isso que a comunicação do evangelho tem que, sabe, a gente tem que estar convicto do que a gente está falando. Ou pelo menos fingir que está convicto. E por fim, gente. Primeira coisa é que o evangelho é notícia. Segunda coisa é que a notícia é mais importante
do que o portador, do que o receptor e do que o meio que você entrega a notícia. A terceira coisa é que nós não somos responsáveis por como as pessoas reagirão diante da notícia. Nós somos responsáveis única e exclusivamente por comunicar a notícia da maneira mais apaixonada possível. E a quarta coisa, para a gente finalizar, é o seguinte. O grande motivo da gente fazer isso tudo. Sabe por que a gente tem que comunicar o Evangelho? Essa é a pergunta. Por que a gente tem que dar notícia? Por que aqueles leprosos seriam tidos por culpados se não comunicassem? Por que eles tinham a responsabilidade de comunicar? Claro, primeiro porque eles sabiam. E aí a gente pode dizer que por amor às pessoas, certo? É um motivo justo? Bom motivo? Amor às pessoas que estão lá se matando, se perdendo, se digladiando, fazendo coisas desproporcionais, coisas inadequadas com sua vida. Por exemplo, na minha época de UEM, as meninas iam nas festas e aceitavam-se ser carimbadas com o selo carne friboi, para acharem que eram mais gostosas do que as outras. Algumas eram carimbadas com o selo carne friboi e outras não eram. Isso é ridículo. Isso é bizarro. Essas pessoas estão cegas, absurdamente cegas, absolutamente alucinadas. E elas precisam de uma notícia sobre a dignidade delas. As pessoas estão por aí fazendo loucura, galera. E pensando loucura. Então, amor pelas pessoas que estão se perdendo dentro da cidade é um bom motivo. Mas esse não é o principal motivo. Obediência à grande comissão, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho ensinado. Quem crer e for batizado será salvo. É um bom motivo? É um bom motivo? É um excelente motivo, mas esse não é o principal motivo. Esse é um excelente motivo, nós temos que pregar por obediência. O sentimento de culpa, para aliviar o nosso sentimento de culpa. Murilo, você está me deixando me sentindo culpado agora que eu não... É um bom motivo aliviar o sentimento de culpa? Bom motivo. A grandeza da notícia é um bom motivo? Bom motivo. Todos esses são bons motivos, mas o principal e fundamental é a glória de Deus. Sabe, gente... Num comentário do Stott em Romanos, ele diz assim: o maior e mais alto dos motivos missionários não é a obediência à grande comissão, ainda que seja muito importante, nem mesmo o amor pelos pecadores que estão alienados e perecendo, ainda que esse seja um forte incentivo, especialmente quando contemplamos a ira de Deus. O maior motivo é zelo. Zelo apaixonado e em chamas pela glória de Jesus Cristo. Zelo por Deus. Missão, evangelismo existe. Evangelismo não é o objetivo último. O objetivo final da igreja é a adoração. Evangelismo existe porque a adoração não existe. Onde não existe adoração, deveria existir evangelismo, missão. O objetivo final da igreja é a adoração, porque quando Cristo voltar, missão acabará e a adoração permanecerá para todo sempre. Então, onde Cristo não é adorado, onde Cristo não é celebrado, onde Cristo não é glorificado, onde Cristo não é motivo de regozijo, de paixão, de sensação de saber para onde ir, de tudo aquilo que a gente falou que o Evangelho é de boa notícia, lá é motivo de evangelismo, porque Cristo merece ser adorado. Ele é digno de ser adorado em todo timbre de voz, em todo tom de voz, de ser contemplado prazerosamente por todo tipo de íris que existe, de ser tocado por todo tipo de digital, cada tom de voz único, exclusivo do mundo. Deus é digno da adoração dele, porque ele foi morto e comprou para Deus pessoas que procedem de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, e para Deus os constituiu reis e sacerdotes. Vocês estão entendendo comigo? Primeira Pedro 2, a gente leu semana passada, diz assim:
Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui está falando de adoração. O primeiro objetivo da igreja é adoração, é chegar aqui e adorar, exultar em Cristo. E aí depois fala assim, e vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O segundo objetivo da igreja é proclamação. Adoração e testemunho. Proclamação. Queria que você ficasse de pé. Sabe, talvez você está aqui hoje, você fala assim, Murilo, eu nem sei muito clara a notícia, assim. Eu sei mais ou menos só. Eu estou esperando até eu entender um pouco melhor para comunicar a notícia. Eu estou esperando até eu conseguir ter convicção de que eu vou responder as dúvidas daqueles que eu compartilhar a notícia. Aí eu pergunto para você, você acha que os leprosos iam conseguir responder as dúvidas? Eles não sabiam o que tinha acontecido direito, tanto que eles não falam no texto. A gente sabe pelo resto do texto. Mas eles falavam, vamos lá ver para vocês verem, porque eu não consigo explicar certinho. Eu não sei responder todas as dúvidas. Vamos lá ver. Olha para mim e vê. Foi isso que aconteceu comigo. Deixa eu dizer um negócio para você, em nome de Jesus. Se você não me conhece muito bem, eu não estou aqui para fazer propaganda de mim, mas eu queria dizer para você o que aconteceu comigo, só para te estimular a dizer o que aconteceu com você para os seus amigos. Eu era um cara que tinha pensamentos muito fúteis. Eu queria ser rico, andar de Porsche, Cayman e pegar um monte de mulher. É isso que eu queria da minha vida. Eu vim para Maringá para isso. Eu era esse tipo de gente ridícula que carimbava esse tipo de coisa que eu falei para você. Eu estava perdido, sem sentido. A minha vida seria inútil e desperdiçada. E Cristo me achou bêbado. E me deu a alegria de compartilhar isso aqui com você. Minha vida tem um propósito, uma razão. Eu tenho um Deus, eu tenho um tesouro, eu tenho uma alegria. Eu tenho uma paixão. Tudo que eu faço é glorificar a Deus com cada área e papel da minha vida e ser o meio através do qual outros são trazidos a Cristo e a esta alegria. Deus me deu uma casa, uma esposa, uma igreja. E Deus, sobretudo, me deu Ele mesmo como prazer. E isso é uma boa notícia. E eu não falei nada de propiciação, substituição e nada dos termos teológicos complicados. Eu só falei que isso aconteceu comigo. Aí você fala assim, não, mas eu nasci em casa de crente, nunca bebi. Isso é uma boa notícia. Porque você foi conservado no meio do mundo perverso. Boa notícia. Então, talvez você fale assim, eu sou inadequado porque, Murilo, eu sou leproso, eu peco. Não tem nada a ver com você pecar, dar boa notícia. Não estou falando que pecar ou não pecar é coisa de pouca importância, porque pecado é uma coisa séria, mas eu estou dizendo que não tem nada a ver. A pessoa que ligou para o meu pai e falou assim, morreu, ele não sabia da vida do meu pai, ele só precisava que ele entregasse a notícia. A grande questão é a notícia. A coisa mais importante é a notícia, porque tem uma pessoa muito importante envolvida com a notícia, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é importante na história. O objetivo último da notícia não é que pessoas sejam alcançadas. Esse é o meio para um fim. O objetivo último da notícia é que essas pessoas tributem a Deus honra, glória, louvor, adoração, porque Ele é digno.
A grande questão da igreja, a grande missão da igreja é relacionada à dignidade do seu dono. A dignidade do que morreu e ressuscitou por nós. A dignidade do próprio Cristo. A dignidade do Deus que se fez homem. Habitou entre nós, viveu vida santa, entregou-se por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus, até que o último de seus inimigos seja colocado debaixo dos seus pés e ele volte para implantar o seu reino. Nós não somos o fim último da igreja. O fim último da igreja é a glória do seu dono. Então não tem muito a ver. Eu estou querendo ser redundante com isso porque, cara, às vezes a gente fica esperando. A gente está discipulado até o último momento para compartilhar notícia. Não, eu preciso corrigir isso aqui. Eu preciso corrigir aquilo ali. Eu preciso corrigir aquele outro. Eu preciso ter isso aqui, eu preciso estar bem. Cara, eu ser bem sincero, eu nem sei muito bem de como funcionam as coisas. Cara, se você foi impactado pela notícia, dá a notícia. Proclama a notícia. Fala da notícia. É notícia. Pam, 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 pam. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.